Boa tarde a todos. Estamos dando início na continuação da sessão que estava durante o intervalo regimental. Ao senhor primeiro secretário, para chamar os senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingues presente, Benito Roberto Meira presente, Carlos Massaiti Ocubo presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Fabiana André Lucas Mariano presente, Guilherme Berreal Cardoso presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Luzida presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Biratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Lido, senhor presidente. 17 vereadores presentes, a quórum regimental, reaberto os trabalhos às 16 horas da 42ª sessão ordinária. Passaremos agora à ordem do dia. Em segunda discussão, processo 110/24, projeto de lei 22/24, que autoriza o Poder Executivo a desafetar, a unificar as áreas de parte do sistema viário da Vila São Francisco, que farão parte integrante da área destinada à unidade escolar de autoria da Prefeita Municipal. O processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo em segunda discussão, 180/24, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do nivelamento de quaisquer tampões de execução de serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buraco ou qualquer serviço de manutenção em vias de rolamento e faixas de passeio público no município de Bauru, de autoria vereador Júnior Rodrigues. Referido processo está em discussão. Ninguém queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, processo 238/24, projeto de lei que declara de utilidade pública Rotary Clube de Bauru Aeroporto, de autoria do vereador Marcos de Souza. Referido processo está em discussão. Ninguém queira fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, em segunda discussão, processo 253/24, projeto de lei que declara de utilidade pública, Associação dos Amigos dos Escoteiros, chefe João Barbosa, da autoria do vereador Dr. Segala. Referido processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos agora em primeira discussão, processo 236/24, projeto de lei de número 51/24, que autoriza o Poder Executivo a desafetar áreas necessárias para a regularização de áreas onde está implantada a MF Cônigo Aníbal de França, de autoria da Prefeita Municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, 245/24, projeto de lei de número 53/24, que altera o artigo 25 da Lei Municipal 7769, de 11 de dezembro de 2023, na LOA 2024, emendas impositivas da APAI, de autoria da Prefeita Municipal. Referido processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, 251/24, projeto de lei 56/24, que autoriza a transposição de recursos conforme aprovado na Lei de Orçamentária Anual para o exercício de 2024, Lei Municipal 7769, de 11 de dezembro de 2023, de autoria da Prefeita Municipal. O referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela. Eu já vou aqui quebrar um pouco o protocolo e falar de ambos os projetos, o 56 de 24 e o 62 de 24. Você pode me dar, Ronaldo, por favor, os dois projetos? Nós tivemos, na última semana, a responsabilidade de fazer um debate público nessa casa, e é sempre importante que a gente volte a comentar isso aqui na tribuna e coloque essa ação, essa iniciativa em discussão, para mostrar
o grau de dificuldade que seria absolutamente, que é, né? Desnecessário, e o grau de tensionamento que existe constantemente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e que não apenas seria desnecessário, mas também é absurdo. Acho que o que aconteceu com esses dois PLs e a postura pública colocada pelo secretário de Finanças, pela própria prefeita Suelen Rosim, não é o primeiro, e, infelizmente, a gente sente que não será o último. Não é diferente com o que está acontecendo também com o subsídio do transporte público. Por quê? Porque o governo, de forma constante, uniforme, reiterada e protocolar, busca se isentar do debate, retirar-se do diálogo e escolhe o mecanismo mais raso, mais traiçoeiro, menos coadunado com a verdade possível para se pronunciar publicamente e dialogar com a sociedade projetos que, como este, trata da transposição de quase 80 milhões de reais do orçamento. E vai a público, como foi o secretário de Finanças, Everton Brasílio, naturalmente, em ação coordenada com a prefeita Suelen Rosim, agindo como um homem de confiança das finanças do município. Vai a público não para dizer: vamos debater, vamos apresentar essa necessidade com 30, 40 dias de antecedência, vamos responder os questionamentos, vamos demonstrar de forma inequívoca que há urgência na autorização legislativa para essa transposição milionária, carimbando com urgente que eles colocaram no Palavra Cantada, urgente que eles colocaram na autorização legislativa para a concessão bilionária do esgotamento sanitário do DAI. Mas aqui não tem. Mas chega em uma semana e na outra semana o governo vai a público e diz: se a Câmara não aprovar, servidor fica sem salário. Que coisa feia. É muito feio isso. Primeiro, porque se fosse verdade, seguramente ela iria responder administrativamente. Porque esse é um inequívoco ato de improbidade. Ela é responsável, é a gestora do orçamento. Não ganhou para ficar fazendo live, ganhou eleição para governar, foi reeleita, tem responsabilidade em dobro com os temas que afetam a sociedade como um todo. Porque quando você coloca 7 mil servidores da ativa, dizendo: talvez você não receba o seu salário de dezembro, isso implica de forma direta na qualidade de serviço. E implica na qualidade direta, inclusive da saúde mental dos nossos servidores. Porque pressão em cima de pressão, e pressão desqualificada e desacompanhada do necessário debate. Nós não estamos falando de qualquer cidade, sem nenhum preconceito com as pequenas, mas é Bauru. Orçamento de 2 bilhões, 400 mil habitantes. A responsabilidade da chefe do Executivo e desta, repito, que é a única secretaria que tem alma, que tem essência conservadora e precisa ter, que é a Finanças do município, que passa em diversos momentos a ter postura política. E isso é ruim. Quando você quebra aquela isenção que uma pasta conservadora, como a que tem a obrigação, o condão, a responsabilidade do equilíbrio financeiro do município, coloca uma chantagem como essa e tenta, com isso, se esquivar do debate político do orçamento. Claro que nós não vamos nos submeter a esse tipo de chantagem. E o projeto não estaria liberado pelas duas comissões se não tivessem vindo aqui dialogar. Deu o braço a torcer. Estou pouco me preocupando, eu não estou mais no jardim da infância.
que é a forma como se comporta, de forma reiterada, a chefe do executivo. Mimada, birrenta, não é? É o brinquedinho na hora do recreio. Vocês tomaram meu brinquedinho, não quero, não falo, não sento, não vou mandar o representante. Dessa vez, se viu obrigada a dar um gesto de maturidade, porque nem eu, e duvido que os demais vereadores, aceitem esse tipo de chantagem que foi feito em cima de salário de servidor. Responsabilidade administrativa. E disse isso a todos os servidores que me ligaram e que perguntaram. Vereador não paga salário de servidor. Poder executivo não faz, poder legislativo não faz a finança do executivo. Cada um no seu quadrado e cada um com a sua responsabilidade. Nós aprovamos uma lei orçamentária em 2023 para nortear todos os gastos e compromissos financeiros da Prefeitura Municipal de Bauru, com fornecedores, com programas, com projetos, com ações, com as pastas, com as políticas públicas e também com o salário dos servidores que mantêm a máquina funcionando. E é responsabilidade da chefe do executivo cuidar, independente de ser um ano eleitoral, que isso funcione de maneira adequada. E por que a Câmara tem que discutir? Porque tem obrigação de debater o orçamento que está sendo alterado. 80 milhões de reais. E aí nós ficamos aqui por 3 horas neste plenário, a Comissão de Justiça, porque aí apertou o calo e, claro, que teve que mandar os representantes. E ficamos aqui com inúmeros secretários. Ainda não fiquei satisfeita, porque não vieram todos que nós apontamos como necessário que estivessem presentes. Por quê? Porque nós estamos aprovando transposições aqui, que a despeito de os eventos de novembro ou da política de cultura para o samba de dezembro, uma merreca de 60 mil reais que não dá fomento nenhum, nem faz difusão cultural adequada, tem lá 1,5 milhão da cultura, fomento e difusão cultural, entregue para transposição. 1.600.000 do desporto comunitário. Como é? Parte disso, lazer e qualidade de vida. Como é que os vereadores dessa casa não exigirão debater cada um dos itens que está sendo transposto? Uma merreca de 100 mil reais, depois de inúmeras audiências públicas, para que o governo olhasse para a política que é feita com base no voluntarismo de pessoas que fazem vanguarda no processo de hortas comunitárias da cidade. 100 mil reais, desde 22. Estão tirando 90 mil reais. Ah, mas vai sobrar. Então, pera lá. Você tem um imediato que não cumpriu, que não fez a lição de casa? Se precisar, eu dou a lista. Eu disse isso na audiência pública. Eu tenho a lista de inúmeras hortas comunitárias que precisa de estrutura, de sombrite, de insumos, de implementos, porque não é só comprar kitzinho de ferramenta e entregar. É um projeto político, é um projeto social. Aí, quando sobra, nós não temos que discutir? Claro que nós temos que discutir. Ah, mas se não tirar rapidinho, se não resolver, não autorizar rapidinho, talvez eu tenha atrasos. Confissão pública de incompetência e de imaturidade. E nós não podemos anuir isso. Nós não podemos assinar embaixo. É direito? Sim. Agora, o que nós estamos sabendo? Inclusive, para discutir e cobrar de alguns segmentos organizados que exijam que até a virada do exercício, estes secretários utilizem, no mínimo, esses 3 pontos que nós citamos aqui. As hortas comunitárias, lazer e qualidade de vida no esporte e fomento e difusão cultural. Só esses itens somados, nós estamos falando de quase 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Sabendo, a partir do debate feito, que o secretário disse que haverá essa gordura da ordem de quase 14 milhões de reais, ou seja, eu preciso mesmo da transposição de 60. Mas vai sobrar.
Então, esse é o papel dessa casa, que nós não podemos prescindir de maneira alguma. E que a prefeita dê sinais inequívocos de maturidade, ou serão 4 anos muito difíceis para essa cidade. Continua em discussão. Pede a palavra o vereador Meira. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, enquanto ainda o meu tchau queridos ainda não foi consumado, né? Vai ser consumado no dia 31 de dezembro, com muita honra, saio de cabeça erguida e não me curvo a quem quer que seja. Quem quer que seja. Não falo amém para os projetos de lei da prefeita que aqui aportam nessa casa. Ao contrário, procuro discuti-los. E como presidente da Comissão de Justiça, junto com a presidente da Comissão de Fiscalização, que me antecedeu a fala, vereador Estela, quando você faz uma transposição de recursos de uma pasta para outra, ou dentro da mesma pasta, mas tirando de uma rubrica daqui, colocando ali, é um ato perfeitamente normal. Você precisa, obviamente, às vezes, fazer ajuste no orçamento, porque aquilo que havia se programado inicialmente não foi possível concluir, não foi possível executar, então você precisa fazer a transposição de recurso. Quando nós chamamos a reunião aqui, e ela foi devidamente aceita de imediato, sem cumprir lá a decisão do Tribunal de Justiça, sem cumprir os prazos de 30 dias para isso, para que antecede uma reunião. Mas por quê? Porque o governo tem interesse na aprovação desse projeto de lei. E a vereadora Estela, na condição de relatora, ou de membro da comissão, ela pegou e falou assim, espera aí, eu preciso entender o que nós vamos fazer com esses 74 milhões, o porquê que eu estou fazendo essa transposição de recursos de 74 milhões. E o secretário aqui esteve e foi muito claro. Falou, olha, a folha de pagamento da prefeitura, ela tem um custo mensal de 40 milhões de reais. Então, 40 milhões de reais custa a folha de pagamento da prefeitura. Nesse final de ano, em razão do Plano de Cargos de Carreiras e Salários, que é o PCCS, ele teve um complemento. Muitos servidores, em especial da educação e da saúde, porque eles apresentaram lá os respectivos certificados de conclusão de cursos pertinentes à área que atuam. E quando há essa conclusão desses cursos, os servidores são agraciados com um complemento, com um aumento salarial, né, definitivo no seu salário. Ou seja, de 40 milhões, em média, que é o custo da folha de pagamento, nos últimos meses agora vai para 47 milhões de reais. Então, teve um incremento, a gente chama de aumento vegetativo da folha. O que é um aumento vegetativo da folha? É quando eu tenho esses aumentos em que o poder público ele não tem condições de mensurar e nem de impedir. Porque o poder público, o chefe do executivo, a chefe do executivo, quando ela concede um aumento de 5%, 10%, um aumento salarial linear, ela sabe que vai aumentar 10%, de 40 milhões vai para 44 milhões, por exemplo. Mas como eu tenho uma lei vigente no nosso município, que é a lei de Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que é um incentivo, um estímulo ao servidor, ele faz o curso de acordo com a sua conveniência e de acordo com a sua disponibilidade. Se ele faz o curso e apresenta o certificado, ele recebe o aumento. Isso é um aumento vegetativo da folha. É que nem tem os biênios, que nem tem quinquênio, que nós recebemos, eu como servidor público estadual, a cada 5 anos tem um incremento de 5% no nosso salário. Isso chama-se aumento vegetativo da folha. E, em razão desse aumento vegetativo da folha, de 40 para 47, houve a necessidade de se apresentar um projeto de lei para poder cumprir e pagar os servidores. E aí a justificativa foi essa, eu preciso alocar recursos de outras pastas. Quando a vereadora Estela se aprofundou e procurou detalhar de onde, qual é a origem desses 74 milhões, aí é que nos chama a atenção,
para algumas pastas. O vereador Estela já falou em relação à cultura, que é a formação e difusão cultural, 1,5 milhão, então eu vou deixar de aplicar 1,5 milhão na formação e difusão cultural, para poder fazer a... Mas por que esse recurso não foi executado? Ou porque o secretário não quis, ou porque não houve interesse de quem quer que seja. Aí eu vou na pasta, por exemplo, do esporte, tem o desporto e paradesporto de alto rendimento, 559 mil. Aí tem o desporto comunitário, que é esse que interessa para a comunidade, em especial o futebol amador, em especial as atividades esportivas nos bairros. Eu deixei de investir lá 363 mil reais. Não foi. Aí eu pego a saúde, obras e instalações, 5 milhões de reais. Será que todas as UBSs estão em plenas condições, estão reformadas, está tudo belezinha? Como o próprio vereador Júlio está sempre mostrando aqui, ele sabe que não. Então significa que não houve empenho da administração em fazer um projeto para poder executar esse recurso que já estava previsto para a Secretaria da Saúde. Na mesma pasta da saúde, contratos assistenciais da saúde, é muito genérico o termo, sabe qual é o valor? 8 milhões e 600 mil. Outra rubrica, contrato de assistenciais da saúde, mesma rubrica, 4 milhões e 990 mil, ou seja, só aqui, 14 milhões de reais que foram deixados de investir na saúde. 14 milhões de reais. Aí eu vou na FUNPREV, eu tenho no DAI, eu também vou dar um calote no DAI, vou dar um calote na Endurb, isso aqui é tudo calote, porque eu estou deixando de pagar, então eu não vou pagar a autarquia nem a empresa pública municipal. Aí eu tenho na Obras e também tenho na SEMA, tudo coisa insignificante, coisa de 300 mil, tudo coisa insignificante, viu? Coisinha barata. Aí vem na educação. Na educação eu tenho valores aqui. Obras e instalações. Todas as escolas estão perfeitas? Não tem um pingo d'água, está tudo certinho. 5 milhões e 322 mil. Mais obras e instalações, 2 milhões e 650 mil. Somando os dois, 8 milhões de reais, que deixaram de ser gastos na educação para poder fazer a transposição do recurso. Aí eu tenho aqui outros serviços de terceiras pessoas jurídicas na educação, 8 milhões e 600. Somado com mais 5 milhões, mais 14 milhões de reais. E assim vai. Então, quando a vereadora Estela chama a reunião, junto com a Comissão de Constituição e Justiça, e aí vem aqui os secretários, eles querem que a gente fale o seguinte, por que vocês estão questionando isso aí? Nós estamos questionando porque esse é o dever legal de um vereador. Essa é a prerrogativa mais importante do vereador, que é fiscalizar o Poder Executivo, que é fiscalizar a execução do orçamento. Então tem muita coisa pendência, como o vereador Locadora vem aqui e fala assim, poxa, o meu projeto de lei, a minha lei, que eu transformei em lei, que foi aprovada nessa casa, não sai do papel. Não sai do papel em razão disso. Hoje, os senhores aprovaram, não houve questionamento, eu também não me manifestei, um recurso que eu coloquei como emenda positiva no ano passado, que inicialmente era adicionado para o Esquadrão da Vida, mas veio a secretária e falou assim, Esquadrão da Vida não. Aí eu peguei parte daquele recurso, todo aquele recurso, mandei para a PAI, porque a PAI tinha um projeto. Somente agora que a PAI vai receber os 444 mil reais para poder aplicar num programa voltado para criança com deficiência. Esse dinheiro era para estar na APAI há mais de 8 meses. Agora, tudo isso acontece por quê? Porque nós falamos amém para a prefeita. Eu não falo. Eu falo nós porque eu não falo. Por isso é que nós temos que ser efetivamente fiscalizadores e não simplesmente passar a mão na cabeça e falar, sim senhora, o que a senhora quer? Não é por aí. Então, esse é o recado que eu queria dar. Eu peço reserva do meu tempo, por favor.
senhor dispõe de 70 segundos. Continua em discussão. Pede a palavra o vereador Berriel. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, olha, eu posso falar um pouco da minha experiência como empresário, que eu encaro folha de pagamento, eu tenho que fazer pagamento de folha de pagamento desde 1996. E uma coisa eu aprendi nesse tempo todo: salário de funcionário é prioridade. Prioridade. Eu sou tão encanado com esse assunto, professor Massa, que eu até adianto um pouco o salário dos meus funcionários, sabe? Tipo assim, dia 5 eu fiz o pagamento, daí tem o vale dia 20, eu até adianto o vale, à medida que vai entrando dinheiro na empresa, eu vou adiantando o vale para chegar e estar pago o vale antes da data. Daí eu seguro o dinheiro, espero passar o vale e até começo a adiantar o pagamento para chegar no dia do pagamento, está pago o salário. De tão encanado que eu fico com esse assunto, porque o servidor depende do salário. Agora, já é uma sacanagem, né? Porque a prefeitura, ela é impune, né? Ela pode fazer o que ela quiser como empregadora, que não dá nada para ela. Ela pode pagar salário de engenheiro, metade do piso, viu? Viu, professor Massa? O senhor que é engenheiro também? Paga metade do piso e não dá nada. Vai eu contratar um engenheiro pagando metade do piso. Me arrebenta no seu trabalho. Então, olha, e o planejamento... Quer que eu fale o quê? O vereador Borgo mostrou um vídeo perguntando para o secretário de Finanças sobre o aumento do dissídio, pagar o piso do magistério. Que tinha dinheiro, estava sobrando, estava isso. Cadê? Cadê o planejamento? Cadê o planejamento? É péssimo. Quer que eu chegue em qual conclusão? Está aí, está à vista, escancarado a falta de planejamento. E daí alguém vai rodar, né, meu? É cultura, é educação. Quer dizer, alguém roda para poder fazer a transposição de dinheiro. Porque não vai deixar o servidor na mão, né, meu? Não vai deixar. Então, é muito triste ver tudo isso. E, mais uma vez, eu reitero, a gestão é péssima. Só disso aí. Não tem planejamento nenhum. É brincadeira. Depois vem correndo aí pela... Quando... É porque a água está batendo na bunda dela. Porque senão vem mansinha, que senão vai qualquer vereador pedir, chamar o secretário, que é 30 dias. E olha lá se vier. Agora, nesse assunto, quer dizer, é um chaveco, né? É um chaveco violento, meu. É isso aí, quero fazer reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 7 minutos, continua a discussão. Pede a palavra, vereador Bira. Presidente, eu não vou me estender muito, não, porque o que já tinha que ser dito, já foi dito aqui pelos que me antecederam. Eu quero só chamar a atenção para essa legislatura e para a próxima, os colegas que nos acompanham pela TV ou em plenário, que nós tivemos a discussão do orçamento através da comissão interpartidária. E essa peça que foi construída, ela passou por aqui, pela Câmara, houve necessidade de intervenções, estava aberto para sugestões, e não apenas aquele monólogo que o secretário chega, apresenta o PowerPoint, está tudo certo, aí se pede alguma coisa para o bairro ou não. A discussão é bem mais profunda, porque nós estamos falando de 74 milhões. Então, só na saúde, 30 milhões não foram investidos. É isso, porque se virar 31 de dezembro, não se usa mais. Então, a nossa preocupação, e aqui eu faço um alerta para as próximas comissões interpartidárias que virão para os próximos 4 anos, para que se atentem para essas peças.
para que se atentem pelos percentuais, para os percentuais que estão sendo destinados para cada uma das pastas. Ficou claro aqui que nós não temos uma usina de projeto, professor Massa. Nós não temos uma usina de projetos, porque sem projeto nós não aplicamos o recurso necessário. E o dinheiro vai ficar sobrando, obviamente. Claro, todas as mudanças, como o coronel falou aqui com bastante propriedade, crescimento vegetativo que não é programado, acontece, são os reflexos da lei, tudo isso está tudo certo, está tudo bem, acontece. Ainda estamos no limite prudencial, é bom frisarmos isso, está no limite prudencial, não se foi discutida a situação dos aposentados ainda, nós estamos no final de um exercício. Então, na verdade, a minha fala aqui, eu peço reserva de 70 segundos aqui, presidente, mas, na verdade, o que nós queremos é que haja um critério maior para a gente poder discutir a lei de orçamento que é elaborada e discutida aqui nesta Casa de Leis. Então, fica aqui para as próximas comissões que serão instituídas ou nomeadas, para que a gente não tenha aquele monólogo, aquela falta de interesse para a peça orçamentária. Nas duas últimas comissões eu estive, graças a Deus, por opção e por entender que era importante. O coronel Meira foi presidente no primeiro biênio, e eu relator. Nessa, sou presidente e ele relator. E muitas vezes, como disse aqui na reunião, só está o presidente, o relator e o secretário apresentando. Eu até brinquei aqui, não sei se isso seria prudente, né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, mas caiu uma bomba na Câmara, mata só nós 5. Então, talvez, e os funcionários, obviamente, né? Mas aí fica aqui a necessidade de nós enxergarmos a peça orçamentária com um pouco mais de critério, com um pouco mais de prudência, e, claro, se sobrou dinheiro é porque falta projeto. Então, acho que nós deveríamos discutir isso com mais intensidade nas próximas discussões. É isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Próximo processo, 26124, projeto de lei 6224, que autoriza a transferência e transposição de recursos conforme aprovado na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, Lei 7769, de 11 de dezembro de 2023. Referido processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos agora os processos em discussão única. Questão de ordem, presidente. Peço Deferido, para que seja vereador Borgo. votado em bloco os processos em discussão única. Solicitação do nobre vereador que seja discutido e votado em bloco os processos em discussão única. Referido processo está em discussão, referida solicitação está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Eu vou fazer a leitura dos processos, depois colocaremos em discussão e votação em bloco. Processo 27624, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua, subtenente PM Vanderlei Macedo, a uma via pública do Residencial Fazenda da Mata, minuta 06/24, de autoria vereador Benedito Roberto Meira. Processo 27724, projeto de decreto legislativo que dá denominação de rua Alberto Luiz do Carmo, a uma via pública do Residencial Fazenda da Mata, minuta 07/24, Benedito Roberto Meira. Processo 278/24, projeto de decreto legislativo que concede a medalha Sebastião Paiva à senhora Edna Freitas Ferreira, vereador Edson Miguel. Processo 279/24, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão bauruense ao senhor Rodrigo Monterani dos Santos, de autoria vereador Edson Miguel. Moção 144/24, de aplauso à empresa Locam Máquinas e Equipamentos pela excelência de suas atividades no segmento de locação de máquinas e equipamentos para
a indústria e construção civil de Bauru e região, de autoria professor Massa. Moção 14524, de aplauso à empresa Experimento Intercâmbio pela excelência de suas atividades nos trabalhos culturais e educacionais profícuos no setor de intercâmbio, projetando e divulgando o nome de Bauru para o mundo. De autoria do professor Carlos Massa. Moção 14624, de aplauso a Ana Carla Fernandes Cáceres pela excelência profissional na formação integral de seus alunos, de autoria do vereador Biratã Sanches. Referido processo está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos agora à explicação pessoal, lembrando aos senhores vereadores que teremos extra. Hoje teremos sessão extra. Primeiro orador inscrito na explicação pessoal, vereador Borgo. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhor presidente, o vereador Milton Sardim, ele fez um apontamento que eu poderia infartar aqui qualquer dia na tribuna. E eu escutei bastante isso durante a campanha, pessoas que votaram em mim, que se preocupavam comigo, que eu poderia infartar. A vida de cada um aqui está nas mãos de Deus. Eu tenho uma vida sedentária e posso infartar a qualquer momento, como não. Como Vossa Excelência também pode ir mais cedo. Não sabemos. De uma coisa eu tenho certeza, e peço a Deus, que se chegar a minha hora enquanto for vereador, que eu infarte aqui nessa tribuna. Óbvio que eu não quero, mas se for a hora, que seja aqui. Porque deixarei essa casa com orgulho e com honra, de nunca ter sido um serviçal, um lambe-botas, uma pessoa desqualificada. Sempre fui um vereador que lutou, que brigou, sem rabo preso, investigando, entrando com ação, às vezes sofrendo ações, defendendo, amando esse povo. Sendo um dos vereadores da história do município de Bauru que mais apresentou projetos de leis e mais aprovou legislações no primeiro ano de mandato. Não resumiu meu mandato em pedido de tapa-buraco, capinação, faixa de pedestre, não que não seja também obrigação de vereador. Mas eu digo por mim, não estou aqui colocando em análise, sopesando os demais colegas, estou falando de mim, que se infartar, irei com orgulho e deixarei meus filhos honrados por não ser um lambe-botas. Por sim, muitas vezes, ter me exaltado nessa tribuna por amor a essa cidade. E se for a vontade de Deus, que assim seja. Amém. Vereador Milton Sardim disse também que eu terei um mandato difícil aqui. Eu não tenho dúvida disso. Se for pelo fato da interferência da prefeita para que esse vereador não participe de nenhuma comissão, já que o meu partido só fez uma cadeira, vereador Milton, eu não preciso de comissão para mostrar o meu trabalho para a cidade de Bauru, pelo contrário. Tenho competência, estudo o suficiente para continuar trabalhando da mesma forma, sem nenhuma mudança. A única diferença é que, óbvio, eu tenho um carinho pela Comissão de Saúde e, caso não volte para a Comissão de Saúde, eu vou cobrar não só a prefeita, mas os vereadores que venham integrar a Comissão de Saúde. Óbvio. Eu perco por ficar fora de comissões? Não. Eu, não. Perde a cidade. E o meu trabalho, apresentado nessa casa, fala por si. Por isso que eu vou cobrar. E tem mais. Eu acho que quem vai ter um mandato difícil não vai ser esse vereador. Vai ser a senhora prefeita municipal.
E eu vou dizer o porquê. Vereador Meira, ali na experiência que ele tem no comando da Polícia Militar, ele é advogado. E nós, como advogados, nós somos proibidos de advogar contra a fazenda pública que nos remunera. E, vereador Milton, nós estamos montando um time de elite de advogados, que será coordenado pelo vereador Meira, e pode ter certeza, prefeita não terá um mandato tranquilo igual está imaginando. O vereador Meira vai ter tempo o suficiente para articularmos a judicialização de tudo que for necessário pela cidade. Se o vereador Milton diz que eu vou ter um mandato difícil pela possibilidade de união da base para a cassação desse vereador, eu tenho que lembrar Sobral Pinto. Eu venho da advocacia, e a advocacia não é profissão de covardes. Muito bem. E sobre a vitória da prefeita, para encerrar, vereador Milton, eu não fui candidato a prefeito. Eu não disputei com ela. Eu fui candidato a vereador, o terceiro mais votado, com 4.398 votos, o dobro da votação de Vossa Excelência. Impulsionado do jeito que impulsionou. Próximo vereador Marcelo. Abre mão. Próximo vereador Milton. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhor presidente e demais vereadores, é o mesmo chororô de sempre. Não muda. Sobe aqui na tribuna com ações todas, sem exceção, e homem de direito, todas sem fundamento. Não acertou uma. É hacker, é compras de imóveis, fiscalizaçãozinha pífia do senhor. Ao quadrado. O senhor, como advogado, o senhor deveria ter vergonha de subir aqui e causar tanto transtorno e maldade que o senhor pregou nesses 4 anos aqui, antes de conversar com um delegado. O doutor, olha, eu penso que eu posso colocar essa pessoa na cadeia, porque ela está agindo dessa maneira. Vai pegar a instrução de quem conhece melhor que o senhor, porque tudo que o senhor falou aqui nesses 4 anos, sem fundamento nenhum, é zero. Lembrando mais uma coisa, o meu gabinete especificamente, com respeito aos outros gabinetes, nunca pediu tapa-buraco, nem limpeza de praça. Já falei aqui e vou repetir, diferente do seu gabinete, que só pede isso. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Pastor Bira. Abre mão. Próximo vereador Meira. Abre mão. Próximo vereador Massa. Pede a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Apenas para concluir o tempo que eu tive, o tema que eu estava citando, como continuidade, a Praça Cassato Amaro, inclusive o nobre vereador e presidente Júnior também já esteve lá, e nós estamos, na verdade, fazendo uma articulação para ir direto com a prefeita Suelen Rosim, pedir uma remodelação dessa praça. Eu acho que tem vários outros pontos em que Bauru poderia ser motivo de orgulho para nós. Então, quero fazer um preâmbulo, um parênteses, que não diz respeito apenas à minha ascendência, à vontade de querer melhorar essa praça. Eu queria pedir para a TV Câmara, por gentileza, a TV Câmara, mostrar as fotos da praça. Na verdade, não é uma praça. Vejam só, um calçamento, uma área grande, de 7.200 metros quadrados. 7.200 metros quadrados, gente,
para Bauru, a quadra padrão de Bauru era de 88 por 88 metros. É maior do que uma quadra padrão. E nós não temos, olha, sequer apenas um calçamento. Eu sei que hoje um calçamento desse ficaria num valor imensurável. Eu acredito que não oneraria para o orçamento da prefeitura. Mas, TV Câmara, por gentileza, seguindo, olha, aquele símbolo, né, da orientalidade, do símbolo japonês, que é feito em madeira, chama-se totem, né? Esse totem, o nosso presidente estava dizendo que a base dele está corroída. Eu endosso plenamente. Agora, imaginem, né, lá na Independência, que é, vamos dizer assim, o seio da imigração, né? E quando vão as 30 famílias lá, né, vereador Guilherme, você... Nipônica, exatamente. E hoje, esta praça serve, inclusive, para vários cidadãos de várias descendências e nacionalidades. Ela, na verdade, a praça, precisaria ser uma praça bonita. Eu cito algumas cidades aqui que nós temos praças muito bonitas, não há necessidade de falar de Garça, com as festas das cerejeiras. Talvez alguns conheçam aqui, mas o município de Paraguaçu Paulista, perto de Assis, Ourinhos, mais para o lado de Assis, é um município, uma cidade pequena, né? Acho que não chega a 40 mil habitantes. Tem uma praça japonesa maravilhosa, né? E assim, na verdade, olha, mais outra vista, né? Aí tem na verdade, uma aparência do calçamento que foi, na verdade, refeito, né? Mas esses totens que tem aquelas madeiras, se passar, né, alguma pessoa que está passeando, cai na cabeça, Deus me livre, Deus queira que nunca isso aconteça, mas nós corremos o risco, né? Então, o vereador Júnior falou que já esteve lá com a secretária do SEMA, né? E nós vamos entrar com o requerimento para poder pedir para a prefeita municipal providências nesse sentido, né? Implantar um espaço digno para que nossos familiares, nossos não, né? Eu não consigo ir lá, mas os familiares, né, consigam ter um lazer digno ali e uma feira, né, para a população que habita a região, né? Muito obrigado, TV Câmara. Uma outra coisa, né, que eu queria falar, inclusive o vereador Júlio, né, disse na semana passada sobre educação na escola, certo, vereador Júlio? Eu estou conivente contigo, principalmente com os condutores. Eu não me conformo, né? Já, se não me engano, é a terceira vez que eu menciono isso, mas hoje, de uma forma específica, eu vou, inclusive, propor, né, a esta casa me dar uma força no sentido de padronizar as placas que nós temos nos canteiros centrais, que são todas de qualquer jeito. Acredito eu que tem um patrocínio, uma contrapartida que as empresas pagam, né? E não se tem nenhuma mensagem nela. Apenas a empresa lá, tal, a gente nem entende o que às vezes a placa quer dizer. Coloca uma frase nessa placa. Padroniza 1 metro por 1 metro. Eu sei que isso vai ter oneração, as empresas vão, na verdade, cogitar em não querer. Mas eu acho que se quer aparecer, tem que ser pago, né? Aproveita 20% da área, coloca lá uma mensagem, né? Motorista, dê seta, né? Pedestre, respeite as faixas, mantenha a distância, não buzine nesta área, nesta rua, né? E assim por diante. E mais uma coisa que meu tempo está esgotando, mas a Nossa Senhora de Fátima volta à tona. Hoje eu recebi uma mensagem do empresário muito tristemente lá, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, tanto é que, né, vai acabar fechando várias lojas agora no feriado, porque quem passar pela Avenida Nossa Senhora de Fátima e olhar as placas, Pastor Bira, o senhor que, né, está dando muita força para a gente também, está lá assim, de segunda a sexta, né, proibido estacionar das 6 às 9 e das 16 às 18. Então, está em discussão num grupo que eu faço parte aí, que, como é feriado, mas não fala que exceto aos feriados, não vai abrir, né? Outra coisa, aberração, né? Só mais um minutinho, senhor presidente, tá? O pessoal... Tem uma essa, depois pode
Posso falar? Tá bom, então. Ok, obrigado, presidente. Próximo, fazer uso da palavra, vereadora Chiara. Abre mão. Próximo vereador, vereadora Locadora. Abre mão. Próximo vereador, vereador Edson. Abre mão. Próximo vereador, vereadora Estela. Eu quero aqui fazer mais um alerta sobre a regularização fundiária do Jardim Europa. A comunidade, se de um lado comemora, de outro lado, inclusive o Conselho de Direitos Humanos esteve visitando em diligência a área e dialogando com as famílias a questão de alguns dias. Nós alertamos aqui e chamamos uma audiência pública que nós teremos no próximo dia 26. No próximo dia 26, oportunidade em que nós estamos convocando diversos secretários. Assistência social, planejamento, educação, inclusive com destaque para os departamentos de ensino fundamental e infantil, as assistentes sociais de referência do CRAS, Europa e do CREAS, as técnicas do monitoramento dos serviços do território do Jardim Europa, a responsável técnica do trabalho social do empreendimento, a supervisora de ensino infantil e creche conveniada daquele território, a secretaria, o secretário de assuntos jurídicos, enfim. Por quê? Vamos alertar agora, porque esses problemas sociais, quando não visto no momento adequado, e o governo parece que gosta mesmo de se especializar em fazer, até quando é a coisa certa, da maneira errada. Da maneira errada. Nós estamos falando de cerca de 400 famílias que vivem naquela região e naquele território há mais de 40 anos. Não são 40 dias. São famílias que já viviam, consomem, frequentam a igreja, o bar, o campo de futebol, o vizinho, tem laços. Há 40 anos. 40 anos. Quando nem os condomínios sonhavam em existir naquela região. Aí o governo federal, o governo do presidente Lula, retomam Minha Casa Minha Vida, e o valor é milionário para que sejam construídas as 400 casas. 401, para ser mais precisa. Tudo bem? Tudo bem. O que é que não está tudo bem? É a forma como, violentamente, essas famílias estão sendo expulsas do seu território. Porque isso não é remoção, é expulsão. E essa audiência é para que a gente veja o seguinte: cadê a lista do CITAR, que é o sistema onde essas famílias têm os seus perfis analisados pela regra da Política Nacional de Habitação de Interesse Social, que tem os recursos para o seu financiamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Tesouro Nacional. Por que que isso é importante? Porque eles estão tirando essas centenas de famílias e com certeza vai ter famílias que não poderão estar inclusas no programa de reassentamento dessas famílias. Porque é um programa. Aí ela contrata duas entidades, a LEASAB e a ONG fundada lá, a entidade, a OSC, fundada por uma das suas aliadas de primeira hora agora, que é o Instituto Elas. Vai lá, aluga casas no valor de até R$900 em qualquer canto da cidade. O mercado imobiliário pode até ter gostado. Qual que é a pergunta? Prazo máximo, 2 anos, 24 meses. O que vai acontecer com essas famílias que não podem ser contempladas ao final de 24 anos? Vai para debaixo do viaduto?
Política pública é conversa de gente grande. Tem que fazer com responsabilidade. Não basta chegar da noite para o dia e dizer, vocês têm 2, 3 dias, chama lá a viatura da polícia. É essa a visão da assistência social emancipadora do governo da prefeita Suelen Rosim. As famílias estão desesperadas, porque não sabem como reagir. Estão sendo coagidas a deixar suas casas. 40 anos de vínculos com aquela comunidade. E eu, vou encerrar, presidente, eu pedi aqui a presença dos departamentos, porque essas crianças estão sendo levadas para muito longe dos seus territórios. Estão todas estudando já? E essas vagas? E esse vínculo? Quem é o responsável? Que planejamento tem este processo de regularização do Europa? Qual? Na minha visão, até aqui, nenhum. E isso vai virar um problema gigantesco. Eu quero que a comunidade saiba que ela não vai estar sozinha. E que o que nós tivermos que fazer, nós vamos levar essa queda de braço até os limites das nossas possibilidades. Procurador, vereador Fabiano. Abre mão. Procurador, vereador Berriel. Pede a palavra, terá 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, queria mandar um abraço para minha tia-avó Meire, a irmã mais nova da minha avó, que fez 100 anos. Fez 100 anos sábado, a gente foi numa festa, primeiro aniversário de 100 anos que eu fui, né? Então, eu queria mandar um abraço para ela, porque, pô, chegar com saúde nessa idade, ela está com saúde, graças a Deus, né? Tia, ó, beijo para a senhora é linda, viu? Olha, eu fiquei muito feliz com a notícia que o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru, o CONDEPAC, oficializou o Sanduíche Bauru como patrimônio cultural imaterial do município, né? Reconhecendo sua importância histórica e cultural para a cidade, né? Até que fim, né? Foi uma homenagem justa ao sanduíche, né? Por isso que é imaterial, né? O patrimônio cultural imaterial, né? Que leva o nome da cidade para o Brasil inteiro, né? Apesar que faz de uma maneira errada o sanduíche, né? Não como o original, né? Mas leva o nome da cidade, né? Quando você é de fora, né? Quando você vai viajar lá longe, fala, eu sou de Bauru, daí o pessoal lembra o sanduíche, né? Então, eu fico feliz, pelo menos, esse reconhecimento, né? Uma homenagem merecidíssima, né? Em função de tudo que agrega para a nossa cidade, né? Só isso, por enquanto. Valeu, obrigado. Encerrado as explicações pessoais, passaremos a um minuto de silêncio ao senhor segundo secretário para a leitura. Vereador Manelo Zila, senhor Henrique Bento, Lindório Moreira Casimiro, pastor Bira Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, o apóstolo Rina, pastor Bira Noides Olmo, Alcides Olmo, perdão, pastor, e pastor Edson Miguel Carina Moreira Oliveira.
Nada mais a tratar, essa presidência dá por encerrada a 42ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2024, às 16h59. Passaremos agora à 12ª sessão extraordinária do dia 18 de novembro de 2024. Ao senhor secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingos presente, Benito Roberto Meira presente, Carlos Massaiti Ocubo presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Fabiano André Lucas Mariano presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Luzida presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardinha presente, Ubiratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Lido, senhor presidente. 17 vereadores presentes. Quórum regimental. Declaramos aberta a 12ª sessão extraordinária do dia 18 de novembro de 2024. Eu, vereador Júnior Rodrigues, invoco a proteção de Deus com os demais vereadores. Iniciamos os trabalhos às 17h01. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. A solicitação do vereador está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra em votação. Os favoráveis para essa questão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. A seguir passaremos os oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Antônio Carlos Domingues. Abre mão da palavra. Próximo vereador Benito Roberto Meira. Abre mão da palavra. Próximo vereador Carlos Massa. Pede a palavra. Terá 5 minutos. Retornando apenas para concluirmos, né, o raciocínio, eu gostaria de dizer que, às vezes, eu não compreendo por que certas decisões são tomadas de forma contrária, né? Estou falando ainda da Avenida Nossa Senhora de Fátima porque está me intrigando. Eu gostaria de me apoderar da frase que a vereadora Estela falou, que política pública tem que ser feita com muita responsabilidade, vereadora. E quando você cita, né, das pessoas que às vezes não têm para onde ir, tal, eu fico tomando a dor dos comerciantes e dos empresários que estão lá, né, que fica desesperadamente sem saber o que fazer com a diminuição da receita. Isso é um caso sério. Então, tudo bem, eu concordo, né, que tem que progredir o município, tem que haver evolução, porém, eu acho que tem que haver um bom senso. Raciocinando, quem conhece a Avenida Nossa Senhora de Fátima, inclusive eu recebi, né, eu digo eu recebi porque me contaram, me passaram, uma proposta muito salutar de fazer estacionamentos alternativos. Dia par do lado par, permite estacionamento. Dia ímpar, permite estacionamento do lado ímpar, enfim. Agora, o que eu não me conformo é assim, propõe-se fazer baias, como tem na Rodrigues Alves, viu, vereador Berriel? De um lado, que a água vai ficar empoçada. Do jeito que está, já está entrando água nas lojas lá. Eu recebi vídeos, né? Então, senhores da Endurbe, principalmente, gostaria muito de comunicá-los que muita gente está me procurando, né? O pastor Ubiratã, inclusive, também dando uma força, eu sempre ressalto isso, e mais pessoas, né? Inclusive um vereador que foi eleito por mandato do ano que vem, né, pastor Bira, que também está dando uma força para a gente, né? Só que, o que acontece? O desespero é tanto que o pessoal, né, de forma assim, bastante popular, passa, né, a carroça na frente dos cavalos. A gente estava vendo isso de uma forma tranquila, serena, o pessoal já foi direto na Endurbe, falou com o senhor presidente, e foi definido que, né, tinha esse horário alternativo das 6 às 9, né,
e das 16 às 19 não era para estacionar. Ora, qual é o horário que a maioria das pessoas termina o expediente? Não é às 16 horas. Então, o que acontece? No horário crucial de que as pessoas, né, não tão somente quem vai para casa no sentido centro-bairro, mas quem está vindo embora e trafega pela Nossa Senhora de Fátima, na verdade, né, começa a ter problemas de não acessibilidade. Hoje, um empresário me chamou e falou assim, professor Massa, o senhor tem pessoas idosas na casa? Falei, eu tenho a minha sogra com 83 anos. Aí ele me disse assim, eu não tive resposta, eu sei disso, mas não tive resposta. Porque ele disse assim, se a sua sogra, né, precisar parar na Avenida Nossa Senhora de Fátima e comprar um remédio numa farmácia que está do lado par, você vai parar do lado ímpar, fazê-la andar até lá, tomar injeção, por exemplo? Eu não respondi. Porque eu ia criar, né, uma polêmica do tipo assim, está vendo? Você mesmo não tem solução. E eu sei disso. Agora, o que eu quero dizer, né, senhores e senhoras, por que não assumir que foi errado? Aqueles taxões que foram pregados lá, né, como disse novamente a vereadora Estela, da noite para o dia, toma-se uma decisão, apareceram aqueles taxões, senhores e senhoras, são aquelas, né, aqueles refletivos de borracha que são fincados no chão, não é isso, Coronel Meira? Taxão, né, para poder sinalizar que ali é a divisa de uma pista. Né? Retira, remova, mas qual é a solução, professor Massa? Caramba, do lado ímpar, a cota é o nível do asfalto, é mais alta. E outra, não passa rede elétrica do lado ímpar, passa do lado par. Faz-se alguns bolsões ali. E mais outra, do lado ímpar, nós temos de cara, lá da quadra de 15 para cá, 2 escolas, a Igreja São Cristóvão, muitos, né, comércios com bolsa de estacionamento, porque são prédios modernos. O lado de par, não tem opção. Então, eu quero encerrar aqui dizendo assim, né, eu tenho um amigo empresário lá que veio de fora para abrir uma empresa. Ele falou, eu venho de fora para ser acolhido nessa cidade, todo mundo fala que traz gente de fora para cá. Eu falei, mas tem que ser uma certa, né, Coronel Meira, uma certa elitização, né? Ele falou, e eu vou ter que voltar, então, para a minha cidade, onde eu estava bem? É isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, vereador inscrito, vereadora Chiara. Abre mão, próximo vereador Edmilson. Abre mão, próximo vereador Edson. Abre mão, próximo vereador Estela. Presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade também para trazer uma outra preocupação. Esse governo vem trazendo preocupações. Não sei por quê. Eu descobri há pouco tempo, e a política da assistência social, para mim, é algo muito caro. Caro do ponto de vista da importância, da estratégia para o bem-estar da comunidade. Nós mudamos a secretaria de nomenclatura, agora é Secretaria da Assistência Social, saímos lá de um nome dado ainda na época do regime militar, não é? Incorporou-se essa lógica, pelo menos no texto legal, de fazer-se jus a uma assistência social emancipadora. Porém, você vai vendo alguns gestos como esses, da remoção da Europa, que para mim é despejo, não é remoção, onde técnicos vão sendo atropelados, onde a sociedade tem que se levantar para apontar, e algumas novidades negativas chegam ao nosso conhecimento e a gente também se assusta. E já se previne. Nós fizemos aqui, pela Comissão de Fiscalização e Controle, pelo menos 2 audiências públicas e reuniões públicas para debatermos a política de assistência social. Fizemos diversas diligências nos CRAS, em outros equipamentos da Secretaria de Assistência Social. Em uma dessas audiências, há um destaque para a atuação daquilo que foi criado nesse governo, o CRAS itinerante.
Aí você imagina, é uma estrutura móvel permanente. E você vai agora verificar, já não existe mais. Fechou as portas, né? Parece aquela brincadeirinha de fim de gestão, né? O último que sair apaga as luzes e fecha a porta. Não tem mais o CRAS itinerante. E nós estamos buscando agora essas informações. Claro que a gente busca porque quer resposta formal, mas a gente já sabe do que se trata. Porque, na verdade, se coloca como algo que poderia ser bom e positivo, vende-se uma imagem de um serviço que poderia e deveria ter resolutividade e depois recolhe as garras, retira o serviço. Não tem mais. Não havia sequer sido credenciado junto ao governo federal para os subsídios, inclusive, da manutenção dessas estruturas, para o reconhecimento da atuação dessas estruturas. Então, isso preocupa demais, porque aí as fichas ficam lá largadas, vai lá buscar, vamos redividir, vamos ver como é que fica, vamos sobrecarregar mais alguns servidores, que lá atrás eu desafoguei, mas era só uma estratégia, não era compromisso público efetivo com uma política tão importante como a da assistência social. E aí eu vejo a matéria. O governo gosta muito de marketing, né? Gosta muito de mídia. E eu vejo lá, Prefeitura de Bauru e Governo do Estado inauguram o Espaço Prevenir. Espaço Prevenir. Serviço de apoio e cuidado com os familiares de dependentes químicos e também de suporte à pessoa em recuperação como prevenção a recaídas. Teve solenidade, teve inauguração, teve vídeo. Eu quero saber o que é esse espaço e quanto ele custa. Porque quando eu vou discutir dependência, e eu vejo um CAPS, AD, CAPS, álcool e drogas, inundado no dia de chuva, sem o número necessário de estrutura e servidores para atender adequadamente uma demanda tão importante dessa política pública. Mas aí eu vejo inaugurar essa... O que é essa estrutura? Quanto ela vai custar? É para fazer vídeo e foto? É atendimento efetivo? A gente sabe o quanto as mães e pais, as famílias padecem a ausência de uma estrutura que garanta efetivo tratamento a seus filhos, aos seus parentes, às pessoas queridas mais próximas, porque a droga e o álcool é um mal. Já era do outro século, nesse também é. E as perspectivas de futuro são avassaladoras. As políticas públicas precisam existir, mas é como discutir política pública para idosos. Eu montei uma estrutura que pode atender para... Não tem. Não tem. E quando vira esse alarde com marketing, me preocupa. Será este espaço inaugurado pela prefeita com muita pompa, em suposta parceria com o governo do Estado, sem nos dizer quanto custa e qual que é a finalidade específica? Será um outro CRAS itinerante dentro da estrutura da assistência social? Nós vamos buscar e pedir as informações e nós vamos fazer diligência nesse espaço. Próximo vereador Fabiano, abre mão. Próximo vereador Guilherme, abre mão. Próximo vereador Júlio, abre mão. Próximo vereador Borgo, abre mão. Próximo vereador Manuel Zila, abre mão. Próximo vereador Marcelo, abre mão. Próximo vereador Marcos, abre mão. Próximo vereador Milton, abre mão. Próximo vereador Biratã, abre mão. Próximo este vereador abre mão da palavra. Passaremos em seguida a apreciação dos processos em segunda discussão. Presidente, poderia fazer a votação em bloco? Vou colocar em discussão o pedido da solicitação do vereador Guilherme. Discussão e votação em bloco dos processos que já foram aprovados em primeira discussão, agora estamos votando em segunda. A solicitação do pedido está em discussão. Quem queira fazer uso da palavra em votação. Os favoráveis permanecerão como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Vou fazer a leitura, discussão e votação em bloco.
Processo 23624, projeto de lei número 5124, que autoriza o Poder Executivo a desafetar áreas necessárias para a regularização da área onde está implantada a IMF Cônigo Aníbal de França. Processo 24524, projeto de lei 5324, que altera o artigo 25 da Lei Municipal 7769, de 11 de dezembro de 2023, LOA 2024, emendas impositivas à PAI, de autoria da Prefeita Municipal. Processo 251/24, projeto de lei 5624, que autoriza a transposição de recursos conforme aprovado na Lei de Orçamentário Anual para o exercício de 2024, Lei Municipal 7769, de 11 de dezembro de 2023, Prefeitura Municipal. Processo 26124, projeto de lei 6224, que autoriza a transferência e transposição de recursos conforme aprovado na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, Lei de número 7769, de 11 de dezembro de 2023, de autoria da Prefeita Municipal. São 4 processos. Os processos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, dá por encerrada a 12ª sessão extraordinária do dia 18 de novembro de 2024, às 17h16.